Oi gente, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda Custódio e aqui nesse canal eu compartilho um pouco da minha vida aqui em Portugal. E eu estou trabalhando num novo lugar, né? Como eu já falei com vocês nos vídeos anteriores, eu estou trabalhando num lar de idosos. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha rotina lá no lar, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo seja útil pra você. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família você também. Eu gostaria também de agradecer aqui nesse vídeo a todas as mensagens de carinho que eu recebi de vocês, né, no último vídeo que eu postei aqui no canal. Tava começando a compartilhar com vocês um pouco sobre a gente trazer a nossa cachorrinha que ficou no Brasil, a Pretinha, mas infelizmente ela não resistiu às complicações e ela faleceu. Então eu quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho que vocês deixaram aqui pra gente, mas essa foi a vontade de Deus. E eu sei que agora ela tá descansando, né? Então, muito obrigada a todos que oraram e deixaram mensagens lá pra gente, tá bom? É isso. Então, gente, separei minha colinha aqui, ó, pra poder conversar com vocês. Então, se eu estiver olhando muito pra baixo, vocês já sabem o porquê. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês, né, que são bem importantes. Aqui em Portugal tem muitas vagas para se trabalhar nos lares com os idosos, né? E essa também é a primeira oportunidade de muitos imigrantes quando chegou aqui em Portugal, que foi meu caso. Vocês têm que levar em consideração, né, se você pensa em trabalhar com idosos, ou se você tá aí no Brasil e pensa assim, quando chegar lá eu encaro tudo, né? A gente sabe que nesse processo aí de imigração, muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão, né, de trabalhar na nossa área para poder trabalhar com outra coisa que às vezes não tem nada a ver, né? Então, para quem almeja ou para quem tem essa possibilidade, né, de trabalhar com idosos, vocês têm que entender que são pessoas que estão necessitando de cuidados, pessoas como eu, você, né, que estão agora numa fase da vida muito delicada, que precisam de cuidados e a gente tem que ter paciência, né? Muitas pessoas às vezes têm nojo porque tem que trocar fralda e tudo, mas assim, gente, eu encaro isso como uma situação super normal, sabe? Eu ainda não tenho filhos, mas eu acredito que para quem tem filhos seja até mais fácil, né? Porque já tem o idoso é como se fosse uma criança, né? Só que é mais velho. Precisa dos cuidados, precisa de alimentação, né? Precisa de cuidados de higiene, trocar fralda e tudo. Eu não acho nada demais, mas tem gente que, né, que tem um certo receio. Mas assim, eu acho que é uma possibilidade muito boa, né, pra quem tá chegando aqui em Portugal. É uma área que sempre tem vaga, sempre tá precisando de gente. E pode ser a sua primeira oportunidade aqui em Portugal. Então assim, venha com a mente aberta, né? Eu acho que é uma área, assim, super boa de trabalhar. Eu tenho um curso técnico de enfermagem no Brasil, mas assim, gente, eu me formei há 1 milhão de anos atrás, sabe? Mas eu gosto muito dessa área do cuidado. Comparando as duas áreas, né, fábrica e trabalhar com idosos, trabalhando no lar de idosos, pra mim tá sendo melhor trabalhar com os idosos, tá? Então, eu vou conversar sobre tudo isso com vocês no vídeo, mas agora vamos começar a falar sobre a minha rotina mesmo, como que é o trabalho com os idosos aqui em Portugal. Lá no lar que eu trabalho, é uma equipe, né, e todo dia trabalham várias pessoas, né, tem as hierarquias, né, e aqui, quando a gente faz o contrato de trabalho, porque aqui a gente não tem a carteira de trabalho igual no Brasil, é um contrato que você faz com a entidade empregadora. Quando eles fazem um contrato com você, a sua função normalmente vai ser auxiliar de ação direta. Esse vai ser o nome, não vai ser cuidador de idoso, tá? Esse é o nome já que dá aí. Então, no lar tem uma hierarquia, tem os auxiliares, geralmente tem uma função que é acima dos auxiliares, e aí depois tem os enfermeiros, tem os médicos que podem estar trabalhando ali no lar, fisioterapia, nutricionista, vai depender muito de como funciona a instituição e tal. Mas é basicamente isso. E no lar que eu trabalho, eu faço essa função que é auxiliar de ação direta. Lá no lar é assim, o trabalho ele é dividido por horários. Tem o horário da manhã,
tem o horário da tarde e o horário da noite. A partir da manhã são 2 horários, um horário que estende das 7 vai até as 4 e um horário que é das 7 vai até as 3. O horário da tarde é o horário que vai da 1 da tarde até 9 da noite e o horário da madrugada vai de meia-noite até 8 horas da manhã. Assim, eu acho que é uma rotina bem tranquila, tá? Isso que eu tô falando pra vocês é do lar da instituição que eu trabalho. Pode haver variações, né, sobre horário, como que funciona o esquema de cada instituição, mas basicamente sobre a rotina no lar é basicamente a mesma coisa, porque eu já trabalhei numa outra instituição, então é basicamente a mesma coisa que acontece, tá? Então, assim, quando eu chego de manhã, tô no horário da manhã, a primeira coisa que a gente faz é os levantes, né? O que seriam os levantes? É levantar os pacientes para poder dar banho e fazer higiene. Alguns pacientes, eles caminham e vão até o chuveiro, né? Ou a casa de banho, como falam aqui em Portugal. Outros utentes vão até a casa de banho, mas vão na cadeira higiênica, que é aquela cadeirinha que a pessoa senta, que encaixa também na sanita, que é o vaso sanitário. E com essa cadeira a gente leva o utente até a casa de banho. Ou tem aqueles que têm a mobilidade um pouco mais difícil e fazem o banho na cama. E esses utentes que fazem o banho na cama, normalmente eles têm algum dia específico da semana ou alguns dias específicos da semana que eles vão na casa de banho para poder tomar banho mesmo na cadeira, tá? Então, basicamente isso. Quando eu chego de manhã, a equipe chega de manhã, a gente faz os levantes dos pacientes. Lembra que eu falei no início do vídeo que o idoso, ele é como se fosse uma criança? Eu não tive muito contato com criança pequena, sabe? Eu não sei muito como que funciona essa rotina. E então, tipo, eu aprendi isso tudo que eu vou falar aqui pra vocês no lar, mas quem sabe mais como lidar com criança, tem criança em casa, já vai saber algumas coisinhas. Antes de você começar o banho, você já escolhe a roupa, porque a pessoa não fica toda molhada, né? E especialmente os idosos que tem risco de pneumonia e não pode ficar molhado ali, né? Porque eles estão quentinhos lá, deitadinho debaixo do cobertor. Você já tira o cobertor, eles já sentem frio. Imagina aí, tu vai lá, dá o banho nele, volta, ainda vai escolher a roupa, então escolhe a roupa primeiro. Aí você, né, pega uma calça, a blusa, pega um casaquinho pra colocar por cima, ou a cueca, né? Tem alguns pacientes que ficam sem fralda durante o dia, porque consegue ir até a casa de banho se quiser fazer xixi ou fazer o cocô. Mas se não, aí ele tem que usar fralda. Pega a meia também e tal, escolheu a roupinha e leva eles pra tomar banho. Depois que retornar do banho, a parte da fralda. Gente, aí vocês podem ver a fralda, né? Separei pra vocês verem. Tá vendo esse pontilhado que tem bem no meio da fralda? Quando você for pôr a fralda, esse pontilhado tem que estar alinhado com a linha da coluna, tá bom? E esses azuis são a absorção da fralda. Então, é isso. Outra partezinha da nossa manhã é a seguinte, essa é mais uma ferramenta de trabalho. O nome desse instrumento que eu vou deixar é grua, como a gente fala aqui em Portugal. No Brasil eu não sei como se fala. Equipamento que ajuda você a levantar o utente, né, da cama, ou tirar ele da cadeira de roda e pôr pra cama, que ajuda você a não sobrecarregar a sua coluna, né? Também, gente, tá sempre 2 pessoas, né, nesses levantes. Por exemplo, na parte do banho, que você vai precisar dar banho, não precisa ter 2 pessoas, mas na hora de tirar da cadeira e botar na cama, ou tirar da cama, botar na cadeira de roda, você pode pedir a ajuda do colega que ele te ajuda, ou se você não quiser, porque se o paciente for muito pesado, aí você pode usar a grua. Da instituição, né? Se a sua instituição tem esse instrumento ou não, mas geralmente tem, e é legal de vocês conhecerem e saberem como que, se vocês tiverem dúvida de como que faz o funcionamento desse instrumento, pesquisa, coloca aí no YouTube como que usa a grua e vai aparecer e vocês vão saber mais ou menos como que funciona, tá bom? Gente, Anderson acabou de chegar aqui atrapalhando meu vídeo. Enfim, vamos! Comercial da Porci. Tá bom, desculpa. Bom, aí a gente começa a fazer esses levantes às 7 horas da manhã
E aí a gente tem um horário mais ou menos para poder terminar, umas 9 horas, 9h30, que é o horário que começa a servir os pequenos almoços no refeitório, que é o café da manhã. Então aí a gente deixa todo mundo prontinho, a gente deixa eles sentados numa sala, né, que tem uma TVzinha, e eles ficam lá assistindo TV até da hora do pequeno almoço e depois todo mundo desce. Então chegou a hora do pequeno almoço, você tem que pensar na medicação, tá bom? Não esquecer. Geralmente, a gente que trabalha como cuidador de idoso, a gente não fica responsável por medicação, não fica responsável por fazer curativo, nada dessas coisas. Sempre tem gente para poder fazer isso. Geralmente é a enfermeira que faz os curativos, é a enfermeira também que vem dar a medicação. O máximo que ela faz lá é separar a medicação de cada utente, deixa no lugarzinho lá que eles sentam, porque eles têm um lugar na mesa, né? Lá tem várias mesas, então todo dia o fulano de tal senta na mesa tal, no lugar tal. Então aí ela vai, deixa a medicação de cada um nos seus lugares, e o máximo que a gente faz é abrir a medicação e dar ao paciente, ao utente, né? Se primeiro você chega na instituição, é muita gente, muitos utentes, você não conhece todos eles, não conhece a mania de cada um deles, porque tem, e muitas. Então aí você vai começando a se habituar à rotina, ao jeito que cada um gosta de fazer. Então aí tem um pequeno almoço, quem desce pro refeitório desce, faz a refeição lá, e quem é do quarto vai alguém lá com o carrinho levar todo o café para a pessoa tomar lá no quarto, tá? Sobre a medicação, que eu tinha acabado de falar com vocês, tem que ter atenção. Alguns pacientes, eles conseguem ingerir a medicação inteira no comprimido, outros precisa que seja macerado o comprimido, então você pode mesmo com as costas da colher, né, pega um guardanapo, bota o comprimido ali, macera com cuidado para o comprimido não voar longe, e aí depois pega aquela farinhazinha que fez e bota dentro da comida, dentro do leite, ou sei lá do que a pessoa vai tomar de café da manhã. Aí depois dessa rotina, né, do pequeno almoço, né, do café da manhã, a gente leva eles para uma outra sala, que é onde eles ficam vendo TV, ou se eles quiserem ir para outro lugar, eles podem ir. Se quiser retornar para o quarto, pode. Também eles ficam à vontade, né? Porque é uma casa grande e eles moram lá, nessa casa, nesse lar. Então eles podem ficar à vontade, mas a maioria fica na sala assistindo a TV, né? Até da hora do almoço. E aí, nesse tempo, alguém fica tomando conta deles na sala, que é onde a maioria fica, enquanto o restante da equipe vai fazer as outras tarefas, né? Que é o quê? Fazer as limpezas dos quartos, fazer a arrumação das camas, fazer a limpeza dos banheiros, porque em cada quarto tem um banheiro lá. A gente faz essas limpezas na parte da manhã. E sobre a arrumação das camas, vou deixar um videozinho aí pra vocês verem como normalmente é feita uma cama, tá? Mas não leva isso como regra, porque, como eu falei, cada instituição tem a sua forma de fazer a dobradura dos lençóis da cama, mas geralmente essa partezinha do vídeo que eu vou mostrar pra vocês é geralmente como que é feito em todos os lugares, tá? Então, gente, essa daí é como faz mais ou menos a cama em todos os lugares. Esse lençol atravessado é que a gente usa para conseguir movimentar o paciente de um lado para o outro, e esse é o resguardo, tá? A gente coloca isso porque às vezes o xixi passa da fralda, e para não sujar a cama, a gente usa essa peça. E aí você pode virar ela desse jeito, ou você pode fazer ela como se fosse nessa forma aí. Você pega aí toda a parte das costas e da fralda. Essa parte ainda das limpezas e tudo, lá nesse lar que eu trabalho, a gente só faz ensacar roupa suja, porque a roupa é dividida em duas partes. A roupa que tá contaminada e a roupa que não tá contaminada. O que seria a roupa contaminada? Suja de xixi, cocô, sangue, esse tipo de coisa. Se a roupa não tá contaminada, a roupa já foi usada, só tá para lavar, a gente põe no outro cesto. E aí nessa parte das limpezas a gente vem sacando todas essas roupas que ficam nesses cestos. Importante usar luva, gente, para poder mexer nesse tipo de material. E a gente vai colocando dentro dos sacos e leva para lavanderia, tá bom? Então aí depende da instituição, você pode fazer também esse serviço de lavanderia, de passar roupa e tudo, vai depender muito do local que você vai trabalhar. Depois dessa parte, né, que já vai dando a hora do almoço, a gente começa a trazer eles da sala, né, uns 10 minutinhos antes, pra quando der meio-dia, tá todo mundo ali no refeitório bonitinho. Vem uma sopinha de entrada, depois vem o prato principal e uma sobremesa, tá?
É basicamente isso que é a parte do almoço. Uma coisa importante que eu esqueci de falar com vocês é o seguinte, que eu falei pra vocês aí que eles ficam na sala vendo TV, né? Enquanto a gente tá fazendo as limpezas e as outras coisas. Alguns deles saem da cadeira de roda e sentam num cadeirão, que é uma espécie de... é um sofá individual, assim, bem fofinho, e tem vários lá. Então, eles sentam nesses cadeirões também. Então, aí, na hora de levantar o utente pra cadeira de roda, você pode dar uma forcinha a ele, né, para poder levantar. Alguns levantam com mais facilidade, outros não. Então, uma coisinha que é muito legal que eu aprendi lá é o seguinte, ó. O paciente tá sentado assim, ó, e para você ajudar ele a levantar, dar uma forcinha que não prejudique também muito a sua coluna, você pode dar uma puxada aqui, ó, na calça dele aqui, ó, na parte de trás. Puxa assim, que já ajuda o paciente a dar uma forcinha para levantar. E aí, você também tem que estimular a mobilidade dele, tá? Se é um paciente que tem uma mobilidade mais difícil, a gente até entende, mas tem uns que às vezes fica preguiçoso, sabe? Então, pede o paciente, vamos, levanta, e aí você dá uma forcinha assim, ó, puxa, né, a calça, ou se tiver a fralda também, puxa a calça e a fralda junto, né, faz uma pencezinha assim, ó, e pronto, ajuda ele a levantar, tá tudo certo. Como são muitas cadeiras de roda, né, que ficam lá, para não ficar muito amontoado, você pode fechar a cadeira de roda, né? Eu vou deixar um videozinho aí para vocês verem. Aí, gente, é assim, ó, pelo menos todas as cadeiras aqui na instituição funcionam dessa forma. Só puxar o assento para cima e ela fecha, bem simples. Assim você ocupa menos espaço e consegue guardar mais cadeiras. Gente, agora ainda aí falando sobre o almoço, a gente tem um utente lá que tá engasgando demais. Então a gente sempre usa esse pozinho porque deixa a comida mais espessa, deixa a água mais espessa, mais grossinha, e assim ele consegue, né, se alimentar sem risco de engasgar, tá bom? Vou deixar um videozinho pra vocês verem do que é. Então, gente, o espessante é esse daí, vou abrir pra mostrar pra vocês. Dentro ele tem uma pazinha, você pega uma medida dessa, coloca na água ou na comida e mistura, e fica bom pro utente se alimentar. Lembra aí que eu falei também pra vocês que enquanto tem o pessoal que desce pro refeitório, tem gente que ficou nos quartos, né, nas camas, tem a parte da equipe que sobe com o carrinho e leva a comida para eles no quarto, tá bom? Então vou deixar um videozinho aí para vocês verem mais ou menos como que é o carrinho. Esses são os dois tipos de carrinho que a gente tem. Não pode esquecer de levar nada, né? Tem que levar os pratos, talheres, a comida, a água, tudo que você acha que vai precisar para alimentar o utente. Pensando ali na hora do almoço, tudo que o utente pode precisar, você leva para cima junto com a comida, tá bom? Terminou o almoço, então eles saem do refeitório, eles voltam para a sala da TV ou para onde eles quiserem, enquanto uma parte da equipe vai fazendo o levante das mesas, né? Tanto no café da manhã quanto no almoço, sempre depois das refeições, uma parte da equipe vai levando eles para onde eles querem ficar e a outra parte já vai levantando, né, a louça, recolhendo toda a louça suja que eles deixam na mesa e vai colocando na cozinha. Aí, gente, o turno da manhã já tá quase chegando ao fim, né? Já levamos eles para a sala, né, onde tem a TV, que eles podem ficar à vontade. Depois do almoço, eles tomam um cafezinho também. Essa partezinha assim depois do almoço é bem dinâmica, porque às vezes eles vão para o auditório assistir um filme à tarde, ou vem a fisioterapia que faz um trabalho em conjunto com eles bem legal. Então o pessoal da parte da manhã ainda tem que fazer algumas limpezas, né, que o turno já tá acabando, mas ainda tem que finalizar alguma coisa. E uma dessas coisas que a gente faz quando tá chegando o finalzinho do turno é perguntar se alguns deles querem ir à casa de banho ou quer trocar as fraldas, né, porque tem alguns que não conseguem ir à casa de banho sozinho, então a gente precisa auxiliar, leva eles até um banheiro, que é um banheiro maior, que tem umas barras onde eles podem levantar da cadeira e segurar, a gente faz a troca das fraldas e tudo, e assim, bem tranquilo, a gente recolhe todo o lixo que foi feito aí dessa troca de fralda e tudo tal, e encerrou o horário da manhã. É bem tranquilo. Eu acho que a parte assim mais movimentada mesmo é assim, no modo geral, gente, é a parte dos banhos da manhã. Depois disso fica um trabalho assim bem mais tranquilo. Deixa eu dar um recadinho super importante aqui para vocês. Se vocês estão nesse processo aí de vir do Brasil para Portugal
e precisa de passagem aérea, eu vou deixar a indicação da Rede Mais Viagens, tá, gente? Lembrando que eu não viria aqui dar indicação para vocês de alguma coisa que não tenha minha confiança. Então, é uma agência de viagem especializada aí, tá, nas passagens aéreas nacionais e internacionais. E se você precisa de ajuda aí, de auxílio nessa compra de passagem, né, que muitas das vezes é a nossa primeira experiência e a gente não sabe muito como que funcionam as coisas, você vai ter um suporte especializado. Também tem a possibilidade de parcelar, tá bom? A passagem, isso daí você vai ter que entrar em contato para poder fazer essa cotação, ver se tem essa possibilidade para você. Também tem auxílio no check-in e tudo mais, gente. E agora, nessa semana aí, tem o valor da passagem de São Paulo até Lisboa por R$ 2.990. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Você vai falar com o Rafael e faça a sua cotação na Rede Mais Viagens. Gente, tô voltando aqui para finalizar o vídeo e eu percebi que o vídeo ficou muito longo. Então, eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? A primeira eu vou postar hoje, sexta-feira, e a segunda eu vou postar no domingo. Aí eu vou falar para vocês como que é a minha rotina no lar na parte da tarde e na madrugada. Depois eu vou falar para vocês também sobre o salário, como que é as minhas pausas, os benefícios que eu recebo, os descontos também, tá bom? Tudo isso no próximo vídeo. Então deixe seu comentário aí, o que você achou, né, dessa rotina da parte da manhã do lar. Diz aqui pra mim nos comentários. Se você já trabalha nessa área, tem alguma coisa diferente, algo que você gostaria de acrescentar, deixa aqui nos comentários pra gente. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar no curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte dessa família você também. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!